não é que o vídeo deu certo? Ó, comparado aos meus outros vídeos, os vídeos mais antigos, tem pouco. Mas comparado ao último, ó, deu certo, hein? Ah, falando nisso, eu vou refazer esses vídeos depois, beleza? Então, bora pro vídeo. E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui da série de raças jogáveis do D&D. Dessa vez com os tritões. Eu notei que os Tabaxi deu certo, né? E, talvez essa série dê certo. Bom, e por que os tritões? Bem, eu tava dando uma olhada de novo nas outras raças que tem, que dá pra utilizar pra gente jogar. E eu achei os tritões e eu achei eles bem interessantes, já que são uma das poucas raças que permite você respirar embaixo d'água, sem necessidade de magias. E é uma raça aquática até que pode ser legal numa campanha, dependendo de como você jogar ou de como a campanha vai seguir. Então resolvi fazer um vídeo sobre eles. Bom, e a primeira coisa que vocês têm que saber sobre os tritões é que eles são orgulhosos, e algumas vezes até mesmo arrogantes. Pois, pelo que eu li, os tritões em Dungeons and Dragons vieram no plano da água, mas não porque eles queriam. Eles se sentiram obrigados, eles se sentiram na responsabilidade de proteger o plano material, pois eles, no plano da água, travavam inúmeras batalhas com vários outros monstros do plano da água, outras criaturas do plano da água. Os elementais. Eles travavam inúmeras batalhas e guerras contra esses elementais da água e, por alguma razão, esses elementais da água acabaram fugindo pro plano material, pois muitas vezes os tritões venciam. E com isso, os elementais fugiram pro plano material. E eles se sentiram no dever de vir pro plano material também para nos proteger os humanos e as outras raças do plano material. Então, eles, por causa disso, se são orgulhosos. Porque eles acreditam que todos os seres do plano material devem a vida a eles. Eles devem aos tritões por inúmeras vezes salvarem a raça humana, os elfos e os anões. Mas não que eles não façam isso, eles fazem. Em segredo ou simplesmente porque os seres terrestres não notam, eles travam inúmeras batalhas embaixo do mar contra tritões e outras criaturas do tipo. Porém, eles não ligam muito para isso, eles fazem pouco caso dessa, como eles dizem, ignorância dos seres materiais. Porém, eles não hesitam em contar as suas histórias, ou as histórias dos seus ancestrais, das grandes vitórias dos tritões do passado. Eles são muito orgulhosos por causa disso. E outra característica muito importante dos tritões são a sua curiosidade sobre os seres terrestres, sobre os seres que vivem sobre a Terra. Porque eles passam a vida inteira basicamente embaixo do mar. Então, caso vocês escolham um tritão para poder jogar, saiba que vocês serão automaticamente muito curiosos e não vão saber quase nada sobre os seres terrestres. Então, nas suas aventuras, vocês vão ser muito curiosos e vão sempre estar aceitando qualquer tipo de missão, porque vocês querem se aventurar por esse mundo que vocês não conhecem, por esse mundo que vocês nunca viveram. Outra coisa interessante sobre os tritões é que, por causa do seu orgulho, eles se sentem na obrigação sempre de proteger os seres humanos, os seres terrestres em geral. Não importa qual seja a ameaça, eles vão lutar em prol dos seres terrestres. Eles se sentem como guardiões. Eles se sentem responsáveis pelos seres terrestres. Cada tritão também tem sua própria peculiaridade, que vocês podem optar por utilizar ao invés do seu traço de personalidade, dado pelo seu antecedente. Você pode utilizar a tabela de peculiaridade de tritão para poder definir qual que será o traço de personalidade. Agora vamos para os traços raciais dos tritões, que foi o que mais me chamou a atenção, para falar a verdade. Porque combina perfeitamente com os paladinos, que são uma das minhas classes favoritas. Bom, então a primeira coisa que vamos falar aqui sobre os tritões será o aumento no valor de habilidade.
em que a força, a constituição e o carisma aumentam em 1. A idade dos tritões chega no máximo até 200 anos e eles atingem a maturidade a partir dos 15. Bom, e por serem guardiões do mar e sempre protegerem os outros, não importa o custo, eles normalmente tendem a ser leal e bom. Por serem conhecidos por grandes batalhas e serem grandes guerreiros, eu sempre imaginei os tritões como grandes e imponentes, né? Mas, segundo o livro do Volo, eles têm um tamanho médio de 1,50 mais ou menos. Então, isso me decepcionou um pouco, mas é parte da raça deles. Em compensação, o deslocamento dos tritões é muito bom, vendo que o deslocamento de caminhada é 9 metros e também sua velocidade de natação é 9 metros também. E uma coisa que eles não poderiam deixar de ter é, obviamente, a sua habilidade anfíbia, que permite ele respirar tanto em ar quanto em água. Agora vamos à habilidade de destaque dos tritões, que é o controle sobre o ar e a água, que permite o seu personagem utilizar a magia Lufada de Vento no 3º nível e no 5º permite você utilizar a magia Muralha de Água, tendo como carisma a habilidade de conjuração dessas magias. Agora, a habilidade que vai transformar o seu personagem num tipo de Aquaman, que é a habilidade Emissário do Mar, que permite o seu personagem transmitir ideias simples, mensagens para os seres aquáticos. Porém, você não pode entender o que os animais aquáticos falam. Então, é um tipo de Aquaman. Outra habilidade simples, porém útil, é a habilidade Guardião das Profundezas, que permite o seu personagem ter resistência ao dano frio, além de ele não receber desvantagens em ambientes marítimos muito profundos. Agora, algo que pode causar um pouco de confusão em algum de vocês é os idiomas que os tritões falam, que é o comum e o primordial. Algumas pessoas podem pensar, por que o primordial e não o Aqua? Então, pelo simples fato que o Aqua é falado pelos seres do plano material que vivem embaixo do mar. Ou seja, o povo do mar, alguns monstros como o próprio Kraken e outras criaturas que vivem embaixo do mar. Porém, os tritões não são seres originados no plano material. Eles são seres do plano elemental, ou seja, eles falam primordial, que é a língua dos elementais. Então é só para explicar para quem não sabe. Bom, agora eu vou apresentar o meu personagem tritão, Corus Pumalet, o Paladino do Mar. Bom, eu vou contar agora um pouco sobre a história do meu personagem e no final do vídeo eu vou deixar a ficha dele para vocês verem como ficou. Bom, vamos começar. Bem, Corus pode ser muito bem considerado como um camponês, pois ele nasceu e cresceu em um assentamento tritão e nunca apresentou nada de especial e nunca se destacou entre os outros tritões. Ele era considerado como um cidadão normal. Então, assim como qualquer outro tritão, ele cresceu aprendendo a lutar, pois todos os tritões estavam destinados a se tornar guardiões do mar. Então, quando cresceu, ele se tornou exatamente isso, um soldado, um guerreiro que lutava em prol da humanidade. Porém, ele não vivia em vão. Ele tinha sim seus familiares e amigos, e um desses amigos era Delnis, que sempre se destacava em todas as batalhas em que ele participava. E Corus o admirava e considerava ele como seu melhor amigo, assim como Delnis. Porém, apesar de tudo, Delnis era um dos poucos ou até mesmo o único tritão que pensava que a sua raça não tinha o reconhecimento que ela merecia. Até o contrário, a sua raça era ignorada e muitas vezes nem se sabia da existência dela. Então isso revoltava muito Delnis, que um dia decidiu que iria transformar a sua raça na raça soberana, dominando tanto o mar quanto a terra. E isso contrariava todos os princípios de qualquer tritão, e isso revoltava todos os outros soldados. O único que, podemos dizer, tentou conversar com Delnis
foi Corus, que tentou convencer de pensar no contrário, pensar que eles não são como escravos da humanidade que servem àqueles que nem sabem mesmo da sua existência. Eles são guardiões que protegem os inocentes e os fracos. Porém, Delnis nunca iria pensar assim, pois os seus pais morreram servindo à humanidade, porém nunca receberam o reconhecimento que eles mereciam. E então, depois de muito tempo se esforçando para tentar convencer os seus aliados de se rebelarem contra a humanidade, ele se cansou e decidiu por si próprio ir até a superfície junto com todos os aliados que ele conseguisse juntar e lutarem contra todos os humanos e todos aqueles que habitam a Terra. Porém, os tritões, inclusive Corus, não iriam deixar ele fazer isso. Então eles não viram outra opção a não ser lutar entre si. Porém, Delnis era muito habilidoso e os seus aliados, aqueles que ele conseguiu convencer a se juntar ao seu lado, junto a Delnis, derrotaram toda a milícia aquática que existia naquela região. Porém, ele deixou Corus vivo em honra à amizade que eles tinham. E isso revoltou muito Corus. Mas ele sabia que o ódio não seria a resposta para ele conseguir derrotar o seu antigo amigo. Então, Corus decidiu rezar. E rezar muito, pois o povo tritão, apesar de não ser muito religioso, tem o seu deus, Poseidon, o deus dos mares. Então ouviu o seu chamado, as suas preces. Então ele atendeu e decidiu o transformar em um paladino, ensinando tudo o que poderia ensinar para um mortal, assim concedendo a ele habilidades mais avançadas de combate e dando a ele a capacidade de rezar para poder invocar as suas magias. E assim que Corus terminou seu treinamento, ele partiu em direção à superfície, que foi aonde o seu antigo amigo Delnis tinha ido, jurando assim trazer o seu amigo de volta à sanidade e convencendo ele que a humanidade não são simplesmente algo que eles devem defender, pois toda a raça tritã tem uma dívida com a humanidade. E assim então ele parte em busca de Delnis para poder o convencer de voltar à sua terra natal. E aí galera, beleza? Gostaram do vídeo? Se gostaram já sabe, né? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E compartilhe o vídeo para poder ajudar o canal a crescer e eu poder trazer vídeos com mais frequência. Por enquanto eu não vou trazer toda semana, ou talvez 2 vezes por semana, não sei. Eu ainda tenho que ver melhor isso. Bem, enfim, comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo e comentem também se vocês têm uma raça que vocês queiram que eu fale. Então é isso e até o próximo vídeo.